Fala pessoas, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo do Entre Páginas e Telas, o melhor canal de livros, filmes e séries que você vai achar aí pela internet. Eu sou o José Pedro e no vídeo de hoje, como vem acontecendo toda segunda-feira aqui no canal, vai ter análise da série Loki. Sim, hoje vai ter análise do quarto episódio da série, que está saindo toda semana lá no Disney Plus. Porém, antes de fazer a análise do episódio, falar o que eu achei desse episódio, já vai se inscrevendo no canal, já vai deixando o like, já vai ativando o sininho, que é muito importante, e comenta aqui embaixo o que é que você está achando da série e o que é que você está achando desses comentários que eu estou trazendo aqui para vocês toda segunda. Dito isso, um segundo aviso também muito importante é que esse vídeo, assim como todos os outros vídeos que eu fiz de Loki até aqui, ele vai ter spoilers. Então, se por acaso você não viu o episódio ainda, vai lá, assiste, depois volta aqui e vê o vídeo. Ou caso você não se importe com spoilers, você pode ver o vídeo e depois assistir o episódio primeiro. Bem, avisos dados, esse episódio ele é um episódio fantástico, sabe? Simplesmente fantástico. Na minha opinião, até o momento, ele é o segundo melhor episódio da série. Eu acho que ele só perde para o segundo episódio, mas ainda assim, esse episódio ele é um episódio que colocou todo mundo no chinelo, na minha opinião, porque o terceiro episódio foi um episódio que dividiu muitas opiniões, né? Tinha muita gente falando que o terceiro episódio foi ruim, que o terceiro episódio foi isso, que o terceiro episódio foi aquilo, e esse quarto episódio ele veio justamente para calar a boca de todo mundo que reclamou do episódio anterior, né? Esse episódio ele teve excelentes cenas de ação, excelentes cenas de drama, os atores estavam todos muito bem. Aliás, o elenco dessa série ele está de parabéns desde o começo, e por mais que esse episódio ele tenha tido pontos negativos, afinal de contas ele não é perfeito, ele também possui muitos pontos positivos, de maneira que os pontos negativos não chegaram a me incomodar tanto, exceto um ponto negativo que eu vou falar mais pro fim do vídeo, mas de resto eu acho que esse episódio ele é um dos melhores da série até o momento. Nesse episódio a gente consegue ver mais da relação do Loki com a Sylvie, que é uma relação que já começou a ser explorada lá no terceiro episódio, que começou ali de uma forma meio conturbada, com os dois brigando, mas ao longo do terceiro episódio eles foram se acertando e desenvolvendo uma certa intimidade, e aqui a gente consegue ver a continuidade dessa relação dos dois, a ponto de que chega em um determinado momento ali em que você consegue perceber que pode ser que o Loki esteja apaixonado pela Sylvie e que a Sylvie também esteja apaixonada pelo Loki. Eu acredito que o sentimento dos dois é um sentimento ali recíproco um pelo outro. E esse fato, né, dos dois estarem apaixonados, ou o próprio fato dos dois terem desenvolvido uma relação de amor que não necessariamente seja um amor homem-mulher, é muito interessante. Primeiro porque é um tanto quanto esquisito você ver o Loki se apaixonando por alguém, tendo em vista que ele sempre foi descrito, e a série faz questão de reforçar isso, como sendo um personagem egoísta, egocêntrico, narcisista, que sempre fez as coisas pensando em si mesmo e que só faz tudo o que faz para agradar a si próprio. Então é um pouco estranho você ver um cara desse tipo se apaixonando por alguém. Porém, ao mesmo tempo em que é um pouco esquisito você ver o Loki se apaixonando ou amando alguém, também faz todo sentido com a trajetória do personagem você pensar que ele se apaixonou pela sua própria variante, porque vale lembrar que a Sylvie, por mais que ela tenha um corpo diferente, uma personalidade diferente, até um nome diferente, um sexo diferente, ainda assim ela é uma variante do Loki. Ou seja, quando o Loki se apaixona pela sua variante, ele está, de certa forma, se apaixonando por si mesmo, algo que é completamente condizente com a trajetória do personagem até o momento. E por mais que a gente saiba que eles não vão ficar juntos no final, que nem o Capitão América e a Peggy Carter, ainda assim eu torço firmemente para que o Loki ele se case com a Sylvie, tenha 2 filhinhos e um cachorrinho, sabe?
se você, assim como eu, também torce para que eles fiquem juntos, deixa aqui embaixo nos comentários. Uma outra relação que também foi bastante explorada nesse episódio, sem ser a relação ali do Loki e da Sylvie, foi a relação do Loki e do Mobius, porque eu já vinha falando nos vídeos anteriores de análise que eu fiz que chegaria um momento em que o Mobius ele se uniria ao Loki e ajudaria o Loki a combater a TVA, e foi exatamente o que aconteceu aqui nesse quarto episódio. Não é? Depois que o Loki ele conta toda a verdade pro Mobius de que ele é uma variante e que a TVA estava mentindo para ele, o Mobius ele vai lá, investiga e ele descobre que o Loki estava sendo sincero. E a partir disso, ele decide ajudar o personagem. E eu acho que essa questão é uma questão que abre caminho para muitas interpretações. Porque o Mobius, ele passou boa parte da vida dele acreditando na TVA. E o Loki, em contrapartida, ele é dito como sendo o deus da mentira e da trapaça. Ou seja, de todas as pessoas ali, o Loki ele era a pessoa menos confiável. E com razão. Porém, em um ambiente onde todos mentem, onde todos negam a verdade ela acaba vindo justamente pela pessoa mais improvável de todas. A verdade, no fim das contas, acaba sendo revelada ao Mobius pela boca do deus da mentira e da trapaça. E no fim das contas ele percebe que aquele no qual ele sempre foi ensinado a não confiar era a única pessoa confiável ali dentro. E a melhor amiga dele, no caso a Ravonna, a pessoa na qual ele confiou durante anos, era a pessoa na qual ele menos podia confiar. Aliás, vale lembrar que foi a Ravonna que deu a ordem para que o Mobius fosse resetado. Inclusive, falando mais da Ravonna agora, esse episódio também é muito interessante porque ele se aprofunda mais na história dela, porque a gente consegue ver mais do passado da personagem e a gente acaba descobrindo que ela já foi um soldado comum, né? Ela já foi ali um homem minuto, como os vários outros que trabalham na TVA. E não só foi um soldado comum, como ela também foi o soldado, né, a soldado no caso, responsável por capturar a Sylvie, lá quando a Sylvie ainda era uma criança. Então você consegue ver que a relação dessas duas personagens é uma relação que já não vem de agora, sabe? É uma relação que já vem de muito tempo. Você consegue perceber que a Sylvie, ela enxerga a Ravonna como sendo uma espécie de ser cruel que quer resetá-la simplesmente por ser quem ela é, enquanto que a Ravonna, ela enxerga a Sylvie como sendo uma missão inacabada, não é? Então é muito interessante você ver a relação das duas e como que elas se enxergam uma a outra. Aliás, essa questão da Sylvie sendo capturada pela TVA é uma questão que abre portas para muitas perguntas, sendo que a principal pergunta é: por que a TVA só foi capturar a Sylvie quando a Sylvie já estava crescida? Né? Crescida entre aspas, né? Porque quando a TVA vai capturar a Sylvie lá em Asgard, ela tem em torno de 9, 10 anos, né? Aparentemente. E isso é uma pergunta que fica no ar, porque o Loki, ele foi capturado logo após roubar o Tesseract dos Vingadores, né? Logo quando ele pega o Tesseract dos Vingadores, ele acaba criando o evento Nexo e imediatamente depois disso ele é capturado pela TVA. Ou seja, se as pessoas elas são capturadas logo depois de causarem um evento Nexo, a Sylvie, né, ela deveria ser capturada logo quando ela nasceu, né, tendo em vista que o próprio existir dela já é algo que não poderia acontecer. Então aí fica a questão, por que a TVA só foi capturar ela quando ela era uma menina crescida, lá por volta dos seus 9, 10 anos, e não capturou ela quando ela era uma bebezinha? Então fica aí essa pergunta no ar, que eu acho que a gente vai saber nos próximos episódios, né? E antes de encerrar o vídeo, eu não podia deixar de falar da cena pós-crédito. Sim, foi o primeiro episódio de Loki até agora que teve uma cena pós-crédito, se eu não me engano. E essa cena pós-crédito, ela é uma das melhores cenas pós-créditos da Marvel até o momento, sabe? Não só do universo das séries, mas dos filmes também.
Eu acho que de todo o universo Marvel, nas telonas e nas telinhas, essa é uma das melhores cenas pós-créditos, porque aqui a gente consegue ver 4 variantes do Loki. Sim, não é uma, não é duas, não é três, são 4 variantes do Loki. Nessa cena pós-crédito, a gente consegue ver o Loki velho, né, que algumas pessoas chamam de Loki clássico, que está sendo interpretado pelo Richard E. Grant. A gente consegue ver o Kid Loki, carinhosamente apelidado por mim de o Loquinho. A gente consegue ver o Loki crocodilo, né, um Loki jacaré. E a gente consegue ver também um Loki que aparentemente está empunhando uma variante do Mjolnir, né? Mjolnir, para quem não sabe, é o nome do martelo do Thor. E isso é muito legal, porque o MCU, ele no começo, né, lá em 2008, quando ele começou, ele tinha uma abordagem mais pé no chão. E agora a gente está vendo que ele está cada vez mais abraçando essa parte mais louca dos quadrinhos, sabe, das HQs. Né? A gente viu isso já em WandaVision, né? Quando eles usam toda aquela questão mística das feiticeiras, das bruxas e tal. A gente está vendo isso agora em Loki, quando eles trabalham com essa questão de realidades alternativas, variantes e versões diferentes do mesmo personagem. E a gente vai ver mais disso ainda lá em Doutor Estranho 2, no Multiverso da Loucura. Então, essa iniciativa da Marvel de abraçar esse lado mais louco e mais viajado do seu universo é muito legal, é algo que eu tô gostando muito de ver e eu acho que todo nerd que tá assistindo essa série tá gostando de ver também. E essa questão do Loki indo parar lá naquele lugar com as suas variantes também é uma questão muito interessante, porque quando o Loki ele é resetado pela Ravonna, a gente sabia que ele ia voltar, afinal, ele é o personagem protagonista, né? Ele não podia morrer no 4º episódio. Então, quando ele chega lá naquele lugar, que aparentemente é uma versão destruída da cidade de Nova York, isso acaba abrindo várias portas para várias coisas. Primeiro, acaba abrindo portas para o retorno do Mobius, não é? Porque se o Loki volta, quem garante que o Mobius não pode voltar também? Inclusive, se eu não me engano, tem uma cena do próximo episódio onde aparece o Mobius dirigindo ali um carrinho, né? Então, com certeza o Mobius vai voltar. E também isso acaba abrindo portas para várias coisas dos quadrinhos que podem ser adaptadas aqui na série. Eu andei pesquisando e algumas pessoas cogitam a possibilidade de que eles podem abordar o arco do mundo de batalha, o campo de batalha. Acho que o nome correto é mundo de batalha dos quadrinhos aqui na série. Eu não acho que isso vai acontecer porque seria muita coisa, mas talvez eles podem mesclar, né, várias coisas dos quadrinhos para construir todo esse ambiente da série. Não é? Provavelmente, eu acredito que esse lugar onde o Loki foi parar seja uma versão da cidade de Nova York, aonde o exército Chitauri conseguiu invadir, né? Porque lembra lá em Vingadores 2, em Vingadores 1, na verdade, você tem aquele momento em que os Chitauri invadem Nova York e são impedidos pelos Vingadores, e provavelmente esse lugar onde o Loki foi parar é uma realidade onde os Vingadores não existiram ou não conseguiram impedir os Chitauri, e isso acabou causando a destruição ali da cidade de Nova York. Mas tudo isso é especulação, não dá para ter certeza de absolutamente nada, né? Essa série é uma grande incógnita, então só nos resta esperar pro próximo episódio. Mas eu gostaria de saber de você, o que é que você achou desse 4º episódio, o que é que você está achando da série até o momento, deixa aqui nos comentários. E não se esquece de se inscrever no canal, caso você não tenha se inscrito ainda, ative o sininho caso você não tenha ativado, deixa o like caso você não tenha deixado. E fique esperto porque toda segunda e quarta sai vídeo aqui no canal, então já fica aí ligado para você não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.